aí, meus camaradas? Eu sou o Camaro, seja bem-vindo a mais um Power Papo Camarada. E o camarada que eu trouxe hoje é o Olenberg. Dá um salve aí, meu camarada. Salve Camaro, salve pessoal do canal do Camaro Apps. Estou aqui hoje para trazer esse conteúdo maravilhoso. Obrigado pelo convite, Camaro, e vamos hoje trazer muito conteúdo, muito conhecimento aí para a comunidade do Power Platform. Maravilha, Olenberg. Cara, e hoje eu te trouxe aqui porque eu tô curioso e a galera aqui do Power Papo também tá curiosa para entender um pouquinho mais sobre o Power Pipelines. Quando a gente fala de ALM, né, que é a gestão ali do ciclo de vida de uma aplicação, já é bem conhecido, né? Isso em outras ferramentas, mas em Power Platform eu confesso que eu estou curioso para conhecer. Conta para a gente um pouco do Power Pipeline, o que é, para que serve, como vive. Conta aí, camarada. Boa, boa, Camaro. É isso mesmo, cara. É uma novidade, entre aspas, né, aqui para a Microsoft. Ela liberou no início do ano para a gente, para maneira de testes. E agora, no meio do ano, meados de julho, ali, junho, foi liberado de forma geral. Então, todos já podem criar, utilizar os seus pipelines dentro dos ambientes da Power Platform. Então, ele nada mais é do que ele gerencia o ciclo dessas aplicações, ou seja, as nossas solutions. Sabemos hoje que muitos ambientes que pegamos aí dos clientes, trabalhamos a parte, é aquele default bagunçado, tudo desorganizado, não tem ambientes, Clássico. não tem esses ambientes para gerenciar, várias aplicações soltas, vários automates, excedendo limites de excesso dos ambientes. Então, nada mais é do que praticar as boas práticas dentro do Power Apps, Power Automate, independente do que você está construindo no ambiente da Power Platform, construir dentro de soluções, ter um ambiente específico para cada finalidade, um ambiente de desenvolvedor, no mínimo um de desenvolvedor e um de produção, né? Pode ter também um de testes, que é o ambiente de QA que chamamos. E para fazer a transição dessas soluções entre os ambientes, é muito comum você precisa exportar sua solução hoje, vai lá, exporta manualmente, mesmo trabalhando com solução, ainda tem todo o trabalho manual de exporta uma solução manual, importa no ambiente de dev, vai faltar conexão, reimporta a conexão, reconecta com o SharePoint, muda o link do dev para prod. É muito trabalho até para a equipe de desenvolvimento quando a gente está trabalhando nesse processo de transição. Então, para evitar o trabalho, às vezes o pessoal fazem alterações direto no ambiente de produção e não é o recomendado. A gente vai ver essas coisinhas aqui hoje no Power Papo. Que legal, cara, que legal. Isso é fundamental, né? Porque, assim, uma coisa que está acontecendo, né? Principalmente para quem é gestor de TI, é uma das preocupações, né? Agora, o ambiente, né, está cada vez mais diverso ali. A gente tem os Citizen Developers, né, que são o pessoal da área de negócio desenvolvendo Uhum, aplicações. E conforme o tempo está passando, né, não estamos mais falando somente de planilhas, né? Agora a gente está falando de aplicações sim. complexas que, inclusive, impactam diretamente no negócio das empresas, né? E o Sim. TI, sem conhecer, né, sem ter o controle, né, do ambiente, de quem está usando, essa gestão, o TI já costumava ficar um pouco com o pé atrás, né? Então, eu acredito que com a chegada, né, de todo esse formato, né, de você ter uma gestão sobre ambiente, quem está usando o Isso. quê, facilidade de migração, de teste, de deploy, eu acho Uhum. que vem para somar bastante aí, né, na utilização cada vez mais profissional das ferramentas da Power Platform, não é isso, Olenberg? Correto. É exatamente isso o foco, cara. Agora, uma tecnologia que era bastante utilizada, né, o ALM, os pipelines, dentro do Azure DevOps, por exemplo, ou do AWS, da Amazon, é muito utilizado para equipes de desenvolvimento com bastante experiência, com pro-coders, né, que chamam as pessoas que programam já há bastante tempo, com linguagens tradicionais. Mas estamos falando de Power Platform, de low-code, cara, de pessoas de citizen developers, de pessoas que não têm essa orientação, esse background técnico para trabalhar com isso. Então, o que é que a Microsoft pensou? Pô, vamos criar algo mais viável para que esses citizen developers consigam ter pelo menos uma boa qualidade na entrega de seus produtos. Porque já está sendo entregue, já saiu da fase de planilha, como você disse, já não é mais um planilhão, já é uma aplicação que possui uns automates ali, que possui um dash do BI. Então, é um sisteminha completo. Só vamos colocar uma governança nisso. Acho que a palavra é essa, né? Governança é a palavra-chave agora que o pessoal está buscando tanto nos ambientes. E o ALM, né, a gestão do ciclo de vida desse aplicativo, dessa solução, é justamente dentro de uma parte de governança. Facilita o processo de todos ali dentro dos ambientes do Power Platform. Legal, 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 Olenberg. Vamos para cima, cara. Mostra aí. A gente está curioso, hein, meu? Já tem a galera aqui comentando aqui no chat aqui que eu tô vendo, ó. Vai, Olenberg, mostra pra gente que a gente quer aprender, cara.
Então vamos lá, vamos primeiro, né? Aqui já falei um pouco sobre a introdução do que é o LM DevOps. A introdução sobre mim, vocês já viram, né? Já me conhecem, alguns já me conhecem pessoalmente, alguns já trabalharam comigo, outros estão me conhecendo agora, mas o nome é o Ollenberg Silva, mais conhecido como Berg também. Trabalho aqui, atuo hoje na NIT como consultor e instrutor de informações. Tenho certificações PL 900, PL 100, Microsoft Educator. Sou licenciado em matemática, por incrível que pareça. Minha formação é ser instrutor, é dar aulas e não ser desenvolvedor. Pai de quatro, né? Como a lei diz, não me sobra muito tempo para o resto das coisas e adicionar textos de hobbies, etc. aqui. Esse é só uma pequena introdução de quem vos fala por hoje, tá bom, pessoal? Bem legal, Wollenberg. E eu tô pegando um gancho aqui. Comigo aconteceu bem parecido contigo. Depois que eu comecei a mexer com Power Apps, eu emagreci mais de 20 quilos também. Que eu olho as minhas fotos quando eu trabalhava full stack, eu trabalhei muito tempo aí já com Nossa. PHP, hardcode, né? Aham. Front-end com HTML, enfim, CSS e tal. Cara, eu fiquei mais fininho, né? E eu tô vendo a sua foto ali também, vendo você agora. Conta aí, cara. Você também perdeu uns quilinhos aí, né? Perdi, cara, perdi quase 25 quilos aí nesses últimos semestres aí de lá pra cá, no começo do ano, nessa minha mudança também de cidade agora, de onde vivo. Mas não foi graças ao Power Platform, falando outra pessoa. Não vou dizer que Power Apps, Power Automate, que tá me dando estresse, que tá fazendo isso, rapaz. Foi dieta, treino, foco, etc. Mas ajuda. O ambiente em si, não programar em hardcode, talvez ajude. Você tenha mais tempo para ir numa academia, talvez. Já que você não está gastando horas para fazer um código, vá fazer uma academia, vá fazer uma corridinha no parque. Talvez isso facilite você a perder esse peso aí necessário dentro Mais da plataforma. qualidade, é mais qualidade, cara. Mais qualidade de vida, Exatamente. velho. Isso aí. Exatamente. É a qualidade de vida. Não é a ADG, não é o segredo do emagrecimento. Ainda não dá para vender, patentear como remédio para emagrecimento. Mas é um segredo de chegar à qualidade de vida, quem sabe, né? É o que todos nós buscamos aqui. Isso aí. Então vamos para o conteúdo. Essa é a minha apresentação. Dúvidas, pessoal, no chat a gente responde depois. Se tiverem dúvida, estamos aqui para ajudar. Então, o que é os Power Pipelines, né? E para que serve? Na verdade, os pipelines em si, não os Power, né? Na maneira geral da programação, né? Ele visualiza o que a gente está vendo aí, pouco texto, só para a gente ver aqui ilustrado, que ele visualiza justamente democratizar o ciclo do ALM. O ALM é esse ciclo que a gente pode ver nesse slide aí do lado, tá? Onde a gente pega uma solução. Pense em solução, pessoal, não somente aplicativo, pode ser um relatório com dashboard, pode ser só uma automação com Power Automate, um RPA. Tudo isso faz parte de um pacote de solução. Então, se eu tenho um app que tem várias funções, né, integradas, né, BI, Apps, Automate, aquilo tudo está dentro de uma solução, aquilo tudo tem um ciclo, porque aquilo funciona, tem uma vida útil. Se nós humanos temos um ciclo de vida, né, de nascer, de gestação, nascimento, a fase criança, fase adolescente, adulto, idoso e o fim, o trágico fim todos temos. A aplicação é a mesma coisa, ele tem a fase do nascimento do pensamento, que ainda é a gravidez da aplicação, e depois nasce um aplicativo, ele nasce assim cheio de probleminhas, né? É um bebezinho ainda inocente, então vamos melhorando ele vai chegar numa fase otimizada e vai chegar um belo dia que ninguém vai querer mais usar aquele aplicativo, ele vai entrar no esquecimento ou ele vai ser substituído por uma ferramenta mais moderna. Então, nesse caso, acabou ali o ciclo dessa aplicação, essas fases que estamos vendo ali, desde planejamento de uma aplicação, o desenvolvimento dela, onde a equipe realmente entra e desenvolve, a fase de testes, né, onde entram os testadores, o ambiente de QA, etc., os usuários chaves, tudo isso a gente vê hoje nas metodologias ágeis. A fase de deploy, finalmente, vamos colocar isso no ambiente de produção para que o pessoal possa usufruir. E, por último, a fase de manutenção, que essa nunca vai deixar de existir, né? É um ciclo vitalício. Você sempre vai estar planejando melhorias, implantando, testando, dando manutenção, depois planeja melhorias, implanta, teste e assim vai. Essa é a fase do ciclo. Não é isso, Camaro? Maravilhoso, cara, maravilhoso. Esse ciclo aí, né? Para quem está assistindo o papo aqui, o pessoal já conhece até bem, né? É, tem o ciclo de vida da aplicação em si, né? Quando a gente fala de Uhum. ALM, né? Uhum. Mas essa questão de ter um pipeline, a gente está discutindo isso voltado já para o nosso Power Platform, né? Voltando ali para o Isso. low code. Isso é sensacional, né? A gente trazer para a mesa esse tipo de conversa, falar em governança, a gente está falando num nível muito elevado aqui. Eu tô gostando bastante, meu velho. Então, estamos aqui para isso. A gente estuda para trazer esse conhecimento para o pessoal, né? Todo mundo se ajudar uns aos outros aqui na comunidade, que é muito bacana aqui do plataforma, a comunidade também do Camaro, do canal do Camaro, né? Do Camaro Apps.
Então é isso, pessoal. Os pipelines, eles reduzem significativamente o esforço e o conhecimento do domínio anteriormente necessários para obter um ROI, né? O ROI é a palavrinha-chave, é o que os clientes tanto procuram, os investidores, quando é que eu vou ter um retorno desse investimento, né? Um ROI, né? Quando é que o que eu estou investindo aqui vai voltar para mim? Nesse caso aqui, não há nem aquisição de licença, nada do tipo, a gente vai ver isso mais na frente, vai ter a prática mesmo, né? Somente a teoria não, tá, pessoal? A gente vai aqui, ó, o dev vai tentar fazer uma transposição aqui usando pipelines e seja lá o que der, vamos ver se vai funcionar aqui na prática daqui a pouquinho, tá bom? Olha aí, Camara. Quem sabe faz ao vivo, né? É, cara, é isso. Nossa, e na hora do ao vivo dá um pânico na gente. Vai que buga, Vai que é Camaro, corta exatamente. aí. Não, Cortar o que galera, está ao vivo. fica aí. Cortar ao Ao vivo. vivo é assim mesmo, taca pau. É, se der erro, é por conta do Camaro, tá, pessoal? Bota na conta do É, Camaro, que ele tô assume aí o zicando erro. aí. Então, primeiro perguntar, mas por que eu vou colocar isso aí, Berg, Wallenberg, seja lá como vocês me chamam? Para que eu coloco isso na minha empresa? Qual o benefício? O que é que eu ganho com isso? Eu como gestor, eu como desenvolvedor? Primeiro, fácil implantação. A gente está falando de low code. A Microsoft não ia criar algo complexo, porque até já existia ferramenta para isso, se fosse usar o Pro Code, né? Dá para fazer isso no Azure DevOps. Já trabalhei bastante com projetos no Azure DevOps, com a esteira de pipelines criadas internamente, onde ele pega as soluções do Power Platform, faz um versionamento com o Git, faz todo aquele controle de versões. Porém, para montar uma estrutura dessa, aí sim exige o conhecimento Pro Code, como está falando ali, né? Então, e assim, tenho que trabalhar com códigos de pipelines, arquivos YML e tal, é toda aquela configuração que quem trabalha com isso, ok, mas a gente está falando de novo de low code, de pouco conhecimento em programação, às vezes até nenhum, mas mesmo assim é possível criar o seu pipeline utilizando aqui o Power Pipelines, como esse print screen está mostrando um teste, como é que a gente fez um Power Pipeline, mas eu vou mostrar aqui efetivamente daqui a pouco na minha tela. Ele tem um UX, né, amigável, ou seja, os criadores têm uma experiência de usuário intuitiva, né? Aqui você configura qual é o ambiente de dev, aqui você configura qual é o ambiente de produção. Não é aquela coisa que eu tenho que imaginar somente em códigos. Eu acho que isso aqui é o meu tenant, eu acho que isso aqui é a minha solução. Ficar adivinhando porque está um monte de código e está em alguma parte desse código que me interessa. São telas, são passos guiados, né? Aquele famoso avançar, avançar, avançar do Windows. Então, isso aqui ainda existe no Power Platform. É passos guiados para você implantar a sua solução. Eu estou falando isso a nível de implantação. A primeira vez que eu vou tentar colocar o Power Pipeline no meu ambiente, eu preciso fazer todo esse roteiro, essa questão do gerenciamento das aplicações, configurar ambiente, verificar algum tipo de permissão que tem nos meus ambientes, para depois de implantado, é só fazer a utilização, é só rodar o pipeline. Entendeu? E, Bem legal, bem legal. e outra, né? Não excluindo isso aí, Camaro. Não excluindo isso, é o seguinte: o Pro Code Inclusive significa, cara, mas eu sou o cara que gosta de código, eu sou o cara que passa o dia todo com aquele prompt do Bash do Linux na minha frente, ou aquele prompt do Windows PowerShell, o antigo DOS na minha frente, e eu meto o código aqui e só resolvo com isso. Você também é bem-vindo aqui, né? A plataforma inclui todo mundo, ela não exclui ninguém. Não é porque ela vai fazer algo para low code, para pessoas que têm conhecimento baixo em programação, que ela vai excluir aquela pessoa altamente técnica que já trabalha há bastante tempo com isso. E As essa é a pessoas. beleza, né? Essa é a beleza, É, cara, que eu vejo assim, de quando eu comecei a sair do universo hard code, trabalhar ali uhum, com back-end, front-end, cara, o full stack ele tem que pensar em milhares de coisas e tudo fica no nível de programação. Quando a pessoa vem aqui pro Power Apps, é até um susto que dá, né, cara? É só uhum, arrastar bloquinho e a coisa tá feita. E é, agora, num nível mais profissional de governança, né? Também é uma governança robusta, com toda parte de sim. gestão ali do ambiente, né, de quem acessa. Porém, foi pensado também em continuar sendo algo prático, né? Então, isso eu acho bem, bem bacana, uma coisa bem, bem diferenciada aí, né? Isso, ele não deixa de incluir as pessoas que têm conhecimento técnico avançado. Então, se você digita, você é programador do VS Code, lá abre lá seus front-end, CSS, HTML, também consegue trabalhar aqui, não diferente aqui na parte da gestão do ALM, tá, pessoal? Então, vamos passar aqui para a próxima etapa. Esses são os benefícios. Agora, tem mais benefícios, tá bom? Então, assim,
O custo total da propriedade vai ser mais baixo, porque os pipelines melhoram a produtividade dos seus desenvolvedores, dos seus criadores. Ou seja, se você está aumentando a qualidade, diminuindo o tempo na esteira, literalmente, do seu projeto, ou seja, o tempo que eu gastava 2 horas só para tirar a solução do ambiente A para o ambiente B. Agora o pipeline faz para mim 5 minutos. Então, essas 2 horas já é benefício. Já é benefício. Eu ganhei tempo da minha equipe de desenvolvedores. Eu ganhei tempo do desenvolvedor lá na ponta que tem que ficar fazendo às vezes diariamente. A gente tem projeto que diariamente tem atualização. A pessoa tem que estar lá atualizando a nova versão para o usuário final testar, depois volta de novo para desenvolvimento, tem que fazer um ajuste. Então, isso é ganhar mais valor no seu na sua solução, né? Nesse caso, você tá, não é que eu estou investindo dinheiro, eu estou diminuindo o tempo de produção, então naturalmente eu estou ganhando dinheiro ali, naquele benefício do economizar tempo e dinheiro, pois tempo é dinheiro aqui, literalmente. Se você tem um programador 8 horas por dia no seu projeto e ele perde 2 somente para transpor, né, tirar uma solução do ambiente A para o ambiente B, essas 2 vão ser economizadas, cara. Essas 2 aí, agora eu quero que tu atue em outro projeto para mim. É simplesmente por si, é isso que as pessoas pedem. Não é querendo fazer um burnout em ninguém, tá, pessoal? É justamente deixar o programador de boa. Essa parte estressava ele de fazer, de tirar da A para B, da B para C e volta para desenvolvimento. Estamos tirando essa parte manual, que ainda é um processo manual em muitas das empresas, né, muitas das companhias. Mas aqui a gente está trabalhando para otimizar tempo, dinheiro, escalonar, né? Escalonar o LM no seu próprio ritmo, já que independente de onde esteja a sua jornada, ou seja, se você está começando agora com LM, você nunca viu governança, nunca viu LM, dá para você colocar pequenas implantações. Não precisa vir uma coisa gigantesca, nossa, vai mudar a estrutura da minha empresa por completo. A partir de hoje, quando eu coloquei o Power Pipelines, eu não consigo mais fazer uma implantação manual de solução. Consegue, nada vai ser eliminado do método que já existia. Na verdade, vai se adicionar um novo método que vai facilitar o modelo antigo, que não vai ser mais utilizado por um certo tempo. Mas a ideia é colocar no seu próprio ritmo. Tem empresas que dá para fazer isso do dia para a noite. Tem empresas que vai levar mais de ano para acostumar todas as pessoas envolvidas em processos a fazer essa implantação, né? E alcançar metas de conformidade também é um dos benefícios, porque as empresas também têm, poxa, mas quem é que garante que o aplicativo que saiu do desenvolvimento saiu lá do desenvolvedor, o desenvolvedor fez uma nova função, fez uma aplicação, fechou o aplicativo, mandou para a produção. Quem que garante para mim com 100% de certeza que o aplicativo que chegou em produção é o mesmo que o desenvolvedor atuou na última versão? Se você faz o processo manualmente, é a palavra do desenvolvedor versus a palavra do usuário. O usuário vai dizer, eu não pedi isso, o desenvolvedor vai dizer, eu também não desenvolvi isso. Vai ficar um versus o outro. Você não vai ter um log, você não vai ter as transações para saber se você não vai ter um documento. Aqui não, aqui você tem algo já meio que documentado, você tem exatamente o que foi alterado. A gente vai ver isso mais na prática, não é isso, Camargo? Legal. Legal, Leberg. Uma pergunta também que fica assim, né? Mais uma reflexão, na verdade, Uhum, que para o TI das empresas, assim, é muito bom você ter um ambiente com a governança, você ter mais controle, você poder bloquear ali um acesso, bloquear uma determinada função, ter uma gestão mais na mão, mais travada. Mas às vezes, para o pessoal do negócio, que está ali com a mão na massa para fazer a coisa acontecer, uhum, às vezes acontece eles terem um pouco de resistência de passar a aplicação que está no default, que é aquela terra de ninguém, entre aspas, tá? uhum, aham, É um pessoal que exato. tem aquela aplicação no ambiente default, que é uma terra não controlada ali, né? Sim, E aí, quando ela migra para a parte de um ambiente mais controlado, mais fechadinho ali pelo TI, a pessoa, opa, o negócio já começa a ficar mais restritivo, né? Então, aham. como que você vê esse balanço, né? Entre o TI gostar de algo mais restritivo, porém, ao mesmo tempo, o usuário perder um pouco do poder, não querer soltar. Como que você vê essa relação aí entre essas duas forças, né? Cara, não é restringir, é você saber pregar. A palavra pregar parece religião, mas realmente é isso. Você prega, evangeliza a governança nas empresas. A gente faz muito esse trabalho por aqui, tá? De evangelizar a governança nas empresas. Porque você tem que chegar com a ideia que você não está ali sendo abduzido por um ambiente cheio de regras e restrito. É como ensinar uma criança.
a comer uma salada. É muito difícil ensinar uma criança a comer salada. Ela vai sempre preferir um brigadeiro, um hambúrguer. Mas você tem que ensinar ela que os nutrientes estão numa salada. Ela pode comer brigadeiro, ela pode comer hambúrguer, mas tem que ter salada junto. Então é basicamente essa analogia. Você tem que chegar para eles Bem e legal. educar. Chegar assim, ó, pessoal, você tem que fazer isso porque tem que fazer, mas assim, deixa eu lhe mostrar os benefícios. Fazendo isso, você tem a conformidade. Fazendo isso, você tem auditoria. Fazendo isso, você tem o rastreamento. Fazendo isso, você tem a possibilidade de retornar uma versão anterior caso de algum problema. A possibilidade de alternar entre proprietários, caso o dono de um aplicativo venha a ser desligado da empresa, vocês vão perder esse aplicativo, porque é isso que acontece no ambiente default. Um cara, um fulaninho lá, o estagiário, criou um aplicativo, soltou no default. Pessoal, nossa, que bacana, que aplicativo bonito, bacana, resolve o meu problema. Começa todo mundo a usar, compartilha, compartilha, compartilha. Tem 20, 30 usuários ali colados naquele aplicativo que o estagiário desenvolveu. O que é que acontece? Acabou o estágio dele, 6 meses. Ele vai embora, procura outra empresa, quem estava dependendo daquele aplicativo, perdeu. Porque até conseguir transferir a autoria, vai ter que passar para o TI, aí o TI vai se estressar e vai dizer, ó, eu falei que não era para colocar um aplicativo aí e tal. Então pronto, uma coisa já evita a outra. Nem o TI pode vir com a mão pesada, de sair bloqueando tudo sem motivo, sem razão. Nem os usuários podem sair criando tudo ao bel prazer, como diz, né? Criar do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Ele tem que ter regras, mas ele tem que entender as regras, para que elas funcionam, como é que elas funcionam e, principalmente, quais os benefícios de trabalhar dentro das regras. Se ele ficar Tá bem ciente certo. disso, dá certo, tranquilo. Sempre dá E quando certo. você fala, quando você fala isso, tem um pessoal no chat aqui comentando, nunca aconteceu comigo. Isso aqui na minha empresa, tem uma galera escrevendo aqui já, Liberg. Isso aqui nunca aconteceu na minha empresa. Jamais que alguém Não. saiu e o aplicativo ficou sem um owner para mudar. Exatamente, cara, a gente fez tirar. Porque a pessoa, quando constrói, ela não tem nem essa noção, essa ciência, ela não tem o background técnico. Ela construiu porque ela achou um aplicativo legal. Ah, esse ícone roxinho, como você diz, esse ícone roxinho aqui no 365, dá para fazer umas planilhas aqui dinâmicas, sei lá. Fez, achou legal, não tinha nenhuma ciência da governança do que tinha por trás. Chegou o belo dia que ela não trabalha mais nessa empresa e todo mundo que dependia daquele aplicativo foi prejudicado. Então, pensando assim de forma geral, se a sua empresa tem governança ou não ainda, pense no coletivo. Se você cria um aplicativo para você, o seu uso é próprio, individual, resolve o seu problema e de mais ninguém na empresa, ok, ele está no default, ok, você não compartilhou ele com ninguém, ok, você usar a artimanha que você souber fazer na hora, o vídeo do YouTube que você assistiu que resolveu o seu problema, não tem problema para aquela aplicação individual. Quando você compartilha já com o seu amiguinho da sua mesa ao lado, aí já você tem que pensar um pouco melhor. Você está compartilhando com alguém, então tem mais pessoas envolvidas nesse processo. Não é somente você que vai estar prejudicado ou beneficiado pela aplicação, pelo aplicativo, pela automação. Então, pense nisso quando você construir um aplicativo na sua empresa, você que não tem o conhecimento técnico, mas pense, poxa, mas o fulaninho do RH me pediu acesso a esse app. É melhor eu dar uma consultada com o TI, como é que eu compartilho esse app, porque eu não sei se vai ficar a mesma coisa a partir do momento que eu compartilhar. E é exatamente essa a ideia. Consulte alguém na hora. Você pode até construir por conta própria. Essa é a democratização do conhecimento. Construa assistindo seus vídeos no YouTube, construa lendo a documentação. Mas a partir do momento que você envolve mais pessoas no processo, consulte alguém da parte do suporte da sua empresa, do TI, da consultoria, tá bom? Legal. Beleza, mestre Camaro? Vamos lá, vamos passar para o Aí, próximo, tem conteúdo. Então, assim, o que é que acontece pós-implantação? Já está implantado da minha empresa, Berg, qual é a realidade agora? O que é que aconteceu? O que é que melhorou? O que é que piorou na minha empresa? Então, assim, primeiramente, sua empresa não precisa ter nenhum conhecimento prévio sobre a LM. Pode ser o primeiro contato da empresa com a LM tranquilamente, porque a gente, de novo, está falando de uma onde desenvolvedores cidadãos está ali, né? Geralmente vê pipeline como um processo de gerenciamento de alterações guiado. A ideia é só. Lembra do avançar, avançar, avançar? Pronto. É isso aqui, é um processo guiado. Não preciso entender muito mais do que aquilo que está me mostrando na minha tela. As implantações são pré-validadas, isso é uma parte importante. Antes de eu chegar no meu ambiente produtivo, o pipeline, o Power Pipeline, ele dá uma checada na tua solution, se tem alguma conexão faltando, se tem alguma variável também quebrada. Ele dá meio que uma publicação interna antes de fazer a publicação oficial do lado do produção. Então ele dá uma checada, se ele encontrar um tipo de erro, ele diz, opa,
ele não deixa nem chegar lá na produção, porque se tu sobe teu aplicativo sem esse check, ele vai estourar o erro na produção, vai ficar todo mundo sem usar o aplicativo. Então ele dá uma pré-validação, não é muitas coisas, mas já ajuda, já lhe dá uma garantia melhor que seu aplicativo vai chegar lá funcionando. A questão de variáveis de ambiente, cara, isso é sensacional. Eu uso ela muito aqui. As pessoas ainda têm dúvidas como é que usa. Na minha demonstração eu vou usar, vou mostrar como é que eu uso uma variável simples de site lista de SharePoint. E vou usar ela dentro do pipeline para você ver também como a questão da utilização dessa variável do ambiente, tá? Ela facilita muito a transição entre ambientes, que quando você tem desenvolvedor, prod, eu vou mostrar aqui no cenário prático, né? E as conexões são fornecidas com antecedência, ou seja, antes da minha solução chegar no meu ambiente, lá destino, né? Tô saindo do dev, tô chegando no prod. Eu já sei que ele vai precisar do conector do Outlook, eu já sei que ele vai precisar do conector do Teams, eu já sei que ele vai precisar do conector do Office 365. Então ele pede para validar as conexões antes. Se ele validar, ver que o usuário tem acesso, aí ele faz a transposição. Porque se você faz manualmente, quando chega nesse ambiente destino e o usuário não validou as conexões, a função também lá, o aplicativo não abre, o Power Automate não roda, ele já entra como desligado, o Power Automate no outro ambiente, se vocês já fizeram isso. Ele não chega nem a ativar, né, o fluxo. Por quê? Porque as conexões estão incorretas, está faltando permissão para acessar uma lista do SharePoint, está faltando permissão para acessar uma caixa de entrada do Outlook. Então, tudo isso ele valida no antes. Não adianta chorar com leite derramado, literalmente. Se chegar lá no ambiente de produção, mas eu esqueci da conexão. E aí os usuários tudo de braços cruzados, esperando que o desenvolvedor volte lá e arrume as conexões. Não dá, né, Camaro, fazer esse cenário no ambiente? É legal, essa pré-validação, né? Uhum. Aparentemente o processo ele é todo, ele é mais seguro, é uma coisa assim mais controlada, mais prudente, né? A Sim, impressão que dá, né? Que antes do que você está mostrando, vivíamos num ambiente menos controlado, que as sim. pessoas desenvolviam e colocava lá a aplicação para rodar, dava um run, dava um share, colocava 200, 300 pessoas, departamentos diferentes, empresas diferentes, da mesma empresa, aliás, mas assim, Aham. de outro país, de outra unidade, de uma matriz diferente. E agora a gente cai num processo guiado, validando etapas, validando conexões, Isso. muito mais controlado. Então, a palavra que vem aqui, né? A governança ela vai deixar as soluções Power Platform muito mais madura, não é isso? Exatamente. Robustas, maduras, seguras. É essa palavra, cara. Não é bloquear os acessos. Porque você fala governança, COI, poxa, vamos meter cadeado aqui nos meus conectores premium. Não é isso. Às vezes, nem para que conector premium, né? Você tem que ver essas questões também de se precisa ou não desses conectores, etc. Mas, assim, a questão é realmente fazer algo com uma determinada segurança, principalmente pensando no usuário final. O desenvolvedor nunca faz nada pensando nele próprio, né? Tá, até faz, mas não nesse cenário. Esse cenário é simplesmente pensando, poxa, eu quero que a solução chegue no usuário final exatamente como ela funciona na minha máquina, o famoso na minha máquina roda. Esse é um clássico, né? Aí na minha máquina funciona, né? Na sua aí, o problema já é seu. Aí, como o Power Plataforma é tudo em nuvem, não tem essa de minha máquina ou sua máquina, é tudo a mesma coisa, você tem que gerenciar o quê? Os ambientes, e é justamente isso que estamos fazendo, que o ambiente A seja exatamente igual ao ambiente B. Você consiga fazer o espelhamento, né, das aplicações. Aqui no A é igual ao B, eu altero o A, atualizo, vai para o B, e assim por diante. É bem Bacana, isso. Vamos legal. lá. Vamos prosseguir aqui com o conteúdo para a gente ver a prática, né? Aí a questão do ProDevs, né? Só algumas coisas que um desenvolvedor profissional pode fazer com a plataforma, que eu já falei, né? Com o Power Pipeline, que é inclusive, ele pode fazer a implantação usando linha de comando, usando um único comando. Ele pode fazer a lista dos pipelines existentes, tudo isso usando o CLI do Power Platform, né? No VS Code ou no Windows PowerShell. Então dá para fazer os mesmos pipelines serão utilizados. Então, se o cara tem uma solução lá no VS Code, o cara criou lá os pipelines dele lá e disse, pô, mas vocês meteram os pipelines do Power Platform, quebrou o meu. Não quebrou, é totalmente integrável. Ele vai continuar usando o dele, do Power Platform vai também fazer leitura, dados, vai fazer a mesma transposição e ambos vão trabalhar juntos e felizes. A ideia é essa, dos desenvolvedores não serem excluídos do processo, eles continuam fazendo, principalmente as pessoas que trabalham com a infra, né, dos ambientes, eles vão continuar fazendo tranquilamente as soluções.
E aí, a hora boa, conhece o meme aí, ó? Meu Deus do Corre, céu, Berg. Você ouve muito isso aí? Corre, Porra, Berg. de todo dia, meu Deus do céu, velho, corre, velho. Todo dia eu escuto isso, mano. Então, agora é a hora prática. Vamos ver como é que a gente utiliza. Nos meus ambientes aqui da Nítil, tá? Vou mostrar como é que eu Segura utilizo o. aí. Mas, Seguro? mas segura aí, segura aí. Minha função nesse momento é fazer que nem o João Kleber, sabe? Para, para, para. Para aí, camarada Berg. Cara, se o cara não deixar o like agora, se inscrever no nosso canal aqui do Camaro Apps, vai funcionar? Vai para frente? O que que vai acontecer? Vai explodir a tela do cara? Conta aí. Cara, já viu tela azul no Power Platform? Vai ver agora. A primeira vez que vai crashar o seu pipeline, vai aparecer erro do. Procure o Camaro Apps para solucionar seu problema. Vai Isso aparecer uma aí. mensagem assim. Isso aí, camarada. Então, não esquece, meu. Deixa o like aqui. Você chegou até aqui, que você que é valente, que quer ver a demonstração, assim como eu tô curioso. Deixa o like, se inscreve no canal e bora aí. Vamos pra cima. Vamos lá, deixa eu trocar o compartilhamento da tela. E agora a gente vai para o meu ambiente do Power, do famigerado Power Apps, né? Eu vou fazer uma aplicaçãozinha, que a aplicação já está feita, na verdade. E aí eu quero para mostrar para vocês o básico. Eu tenho alguns ambientes aqui, né? Desde o meu default, que esse aqui é o não use jamais, né? O meu pessoal, que a Microsoft faz para a gente desenvolver alguns testes agora. Esse pipeline host eu criei para hospedar os pipelines, porque ele precisa de um ambiente específico que não envolve as pontas. Então, o ideal é que você dá para fazer dentro do Dev, dá para fazer dentro de Pro, dá, contanto que seja construído com Dataverse. Mas a ideia é que ele seja o maestro, ele orquestra os ambientes. Então ele tem que estar por fora, ele é a terceira via. Legal, legal. Ele é o cara que lê os ambientes, mas não envolve ele mesmo. Ele está ali Uhum. só para hospedar o pipeline. Então eu criei um ambiente só para colocar o aplicativo do pipeline, que ele é um aplicativo simples, ele é um aplicativo do Dynamics 365 Apps, você adiciona lá e configura ele, ó, ele é um aplicativozinho assim, ó, só um Compartilha aí aplicativo. com a gente aí que a gente não tá vendo, não. Ah, desculpa, cara, eu compartilhando e a tela não vai ainda, rapidão, deixa eu só botar o compartilhar, eu falando e compartilhar aqui, deixa ele validar aqui de novo, pronto, aqui, ó, desculpa. Agora sim? Aí sim, ó. Agora a Agora gente sim. está vendo o famigerado Power É, Apps. Mostra pra gente exato. esses ambientes aí, cara, porque Sim, sim, o sim. default, o default não é pro camarada usar, mas é importante saber que Jamais. tá lá, mas é importante saber que tá Tá ali, lá. né? Ele sempre existe. Esse aqui é impossível de tirar. Você vai criar um tenant da Microsoft, ele vai te dar o default como opção sempre do primário para todos os usuários. Porque tem que ter no mínimo um ambiente onde todo novo qualquer usuário da sua empresa, do seu tenant, seja adicionado. Então, esses outros ambientes, né, o desenvolvedor, o prod, o host, o meu é particular, que eu criei para testes, esse daqui não. Esse daqui eu tenho que ir adicionando manualmente as pessoas a ele. Eu até posso fazer um comando que adicione todos automaticamente, igual o default. Mas por padrão, isso só existe no default. Ou seja, o novo estagiário que entrou, ele já consegue criar um app porque automaticamente ele é adicionado ao default. Tá? Então, basicamente é por isso que tem que existir o default. Ah, mas eu quero tirar o default da minha empresa. Também ele não pode fazer isso, tá? Ele tem que existir. Agora, os demais é que tem que também existir em conjunto para compartilhar, fazer exatamente a melhor gerência. Então, como eu disse, eu estou aqui no host do pipeline, que é a terceira via que eu falei. Ele é a terceira via. Entre ele, eu gerencio esse dev e esse prod aqui. Tá? Você pode mostrar só como que cria o ambiente aí pro Sim, usuário que chegou, que está aqui no nosso papo, viu que tem um default. Aí ele quer criar o primeiro. Ele nem sabe que ainda aham, dá para ele criar um dev, nem um prod, nem um host, nem nada. Mostra o aham. processo aí, por favor. Tudo aqui, ó, na central da administração do Power Platform, né? Você tem essas opções aqui mesmo, na própria central do Power Apps. Abre a central de administração do Power Platform. Contanto que você tenha as permissões de administrador do ambiente, né? Eu tenho aqui as opções ambientes, né? Environments aqui, ó. E daqui eu consigo criar um novo, eu consigo ver os que eu já estou adicionado, eu consigo adicionar aplicativos. Por aqui é feita toda a configuração, qual a região do teu ambiente, qual o nome que você vai dar a ele, qual o tipo, né? Se ele é... Olha lá, já tem até os tipos separados, né? Sandbox é o abertão, é o default. Ambiente de produção é produção, ele vem fechado, ninguém consegue editar ele. Ambiente de desenvolvedor é um ambiente aberto para desenvolvedores. Você adiciona desenvolvedores nele, e aí os desenvolvedores vão trabalhando lá abertamente
com as funções ali dentro. Então já tem os tipos, a Microsoft já prepara os tipos, já tem a questão de adicionar a Dataverse no armazenamento do seu ambiente, caso você tenha alguma capacidade de hospedar a Dataverse no seu ambiente. Então, você cria os primeiros ambientes por aqui, depois você cria o de host, né? Tem todo um tutorialzinho aí na documentação da Microsoft. Criou o de host e você consegue adicionar esse aplicativo nele, né? Depois desse aplicativo aqui, você configura os pipelines. Daí é basicamente isso aqui são as últimas execuções, só os dashboards de acompanhamento das últimas execuções. Essa parte aqui Bem é bom legal. fazer com calma e paciência, lendo a documentação, fazendo passo a passo, mas não tem segredo, não tem história. Eu quero só mostrar ele na prática mesmo. Para que serve? Eu estou vendo muita burocracia, não estou vendo benefício. Tá vendendo peixe aí que não tem benefício. Então, vamos lá, benefício. Vou entrar no meu ambiente de dev. Tá? Eu vou mudar aqui para o meu ambiente de dev. Dentro do meu ambiente de dev eu tenho soluções, normal, solutions, como deveria ser todos, né? Vou procurar aqui a minha solution, acho que ela está com o nome Workshop, que é isso aqui. Tem muita solution. Aqui, Workshop Test, é só um teste do meu workshop. E o que é que tem dentro da minha solution? Como eu falei, é um exemplo, não preciso levar muito tempo. É um exemplo demonstrativo. Eu criei um aplicativo, inclusive, legal esse aplicativo que eu criei, tá? Eu vou abrir ele de edição aqui, porque eu não criei, quem criou foi a nova conexão de banco de dados com o SQL, desculpa, o banco de dados SharePoint com o Power Apps, que agora ele já cria com essa nova interface aqui, ó, que vai aparecer agora. Antigamente era aquela coisona quadrada que ficava só para dispositivo móvel e tinha só uma galeria inicial, tá? Agora ficou uma coisa mais, ó, bacana, já é responsivo, tal. Deixa eu fechar isso aqui, não preciso estar mexendo nas permissões agora. Deixei ele abrir que eu vou mostrar para vocês como o construtor, não criei nada, tá, pessoal? Lembrando aqui, ó, foi construído totalmente pelo o Power Apps. Então, ó, tá vendo? Ó? Construtor aqui, ó, criou o dev, criou. Isso aqui são registros, já está conectado na minha lista. Ele criou essa tela aqui, responsiva, tá? Então, se eu mudar aqui para a tela tamanho da minha tela, ou mudar para um dispositivo móvel, aqui um iPhone 11, ele já está responsivo, a galeria já está navegável, vira o iPhone, funciona também. E eu não construí um É, código aqui de responsividade, tá? Ele construiu tudo, rapaz, o pessoal tudo acha que na. é mágica, hein? O povo acha que é É, mágica. Não tá mostra, não lá. mostra que é fácil assim, não, viu, Lemberg? Ele criou tudo em container, ó, tudo responsivo. Então, ó, vou dica para quem está aí assistindo até agora no chat também. Construa sua primeira tela aqui com o construtor do Power Apps. Você tem a possibilidade de ver toda essa responsividade aqui sem fazer nada, você entende como é que funciona e aí você começa a criar suas próprias automações. Ou aplicativos, desculpa. Então vamos lá. Eu tenho uma lista só de SharePoint, eu vou até abrir o SharePoint aqui para vocês observar o dado real aqui. Eu tenho esse pipeline, eu tenho aqui o ambiente, o nome tem só um campo de texto e um ambiente, que vai ter dev, QA é produção. Então toda vez que eu crio um registro aqui, ele vai lá para o meu SharePoint, nada demais, todo mundo sabe fazer um aplicativo de criar. Então eu posso criar aqui meu pipeline, camarada, e aqui dizer que é do meu ambiente de dev. E salvar e pronto, já vai estar lá dentro do meu SharePoint. Nada de novo aqui, tudo tranquilo. Ele vai aparecer aqui dentro do meu SharePoint. Então, ok, ele está interligado com esse SharePoint que está com o nome de desenvolvimento, né? Dev, apareceu aqui, tá vendo? Normal. Só que também eu tenho um SharePoint de produção, tá? Aí é que vem o segredo da história. Mas peraí, você tem um de produção e tem um de desenvolvimento. Eu entendi, porque o certo seria construir os dois SharePoints, um para produção e um para desenvolvimento. Um é o espelho do outro. Um é exatamente igual ao outro. Inclusive, as listas são iguais, os campos são iguais, né? Os sites são idênticos, né? Não tem layout nenhum, os sites são padrão do SharePoint. Mas o que importa é que a minha lista está na mesma estrutura, é a mesma lista em sites diferentes. Você pode ver aqui o link é produção e aqui o link é dev. Por que eu faço isso? Porque isso deveria ser feito nas empresas. Você tem uma galera que trabalha com SharePoint, com base de dados, que é muito comum. Tem esse SharePoint em produção somente para o pessoal trabalhar em produção. Vai fazer os seus testes, cria um SharePoint de desenvolvimento como cópia do original e trabalhe dentro dessa cópia no seu ambiente de desenvolvimento, tá? Então, tudo que você cria aqui, exclui, edita, faz rotina, faz automação, você faz dentro, setado para o ambiente de desenvolvimento, tá? Então, simplesmente para isso. Então, vamos fazer o seguinte. Aí, Lemberg, uma pergunta, né? Que é comum Uhum. do pessoal fazer
se a melhor prática é você separar o ambiente dev e prod em sites diferentes ou você criar subsites. Você tem um site principal e tem um subsite prod e um subsite dev. Na sua visão, o que é melhor? Eu sempre atuo por criar sites diferentes. E aí eu vou explicar o porquê. Não tem melhor e tem pior. Criar subsites é uma boa. Mas criar sites diferentes, você consegue particionar melhor a questão, principalmente aqui nas conexões que é utilizada entre as variáveis globais. Lembra de variáveis globais? Eu coloquei duas variáveis globais aqui, ó. Uma que diz qual é o meu site, que é o site atual, que eu estou trabalhando em dev. Aqui no ambiente de dev, essa variável global está setada para trabalhar em dev. E aqui a minha lista é a lista que está no site de dev. Lá em produção, se eu abrir aqui outra aba para produção, deixa eu abrir aqui outra aba para produção para vocês verem uma coisa. E aí eu vou ver o app rodando lá em produção agora. Vou trocar aqui para produção. Também tenho a solution. E dentro da solution eu também tenho o mesmo aplicativo, porque eu transporto a solution inteira, né? Então aqui a solution está aqui já, ó. Ela está com o mesmo aplicativo, ela está com as mesmas variáveis, só que o valor que vem aqui é diferente. E eu configurei esse valor usando o pipeline. Quando eu disse que o valor de dev não existia em prod, o pipeline disse: opa, essa variável aqui não existe em produção, cara. Qual é o site que você quer botar? Aí eu disse: o site é esse, passei o link para ele, né? Ele pede uma telinha bem amigável mesmo, tem um avançar. E a lista é essa, pipeline test. Passei o nome do site numa variável, depois passei o nome da lista na outra variável. E aí, beleza, ele já entendeu que quando chegar em produção, a gente vai fazer isso, vou deixar aqui no stand-by aqui, né? Quando chegar na produção, eu quero que essa solução receba o site, né, do SharePoint produtivo e a lista do SharePoint produtivo. Isso serve para tudo que está dentro da minha solução. Se eu tiver Automate, então lembra do trabalho de abrir o Automate, trocar a conexão, mudar os endereços, abre o Power Apps. Imagina fazer isso, abrir o Power Apps, mudar as listas, importar as listas de novo. Os devs fazem isso manualmente. Mas no ambiente de produção, lembre-se, no ambiente de produção, a gente está aqui no ambiente de produção. Deixa eu voltar aqui para o meu ambiente de produção. Se eu tentar abrir meu Power Apps aqui para mudar as listas, não vai, mano. Não é para ir mesmo, porque ela vem como não gerenciada. Ele não dá a opção de editar em produção. E a ideia justamente é essa, te dar o controle de não dá para. É uma solução gerenciada. Existem soluções gerenciadas e não gerenciadas. Não gerenciadas é aquela que são abertas para edição. Você consegue editar ela. Geralmente você usa ela no ambiente de dev. Mas uma solução gerenciada, ela vai locada. Você não consegue abrir o app para editar. Você só consegue abrir o app para rodar. Literalmente, que produção é só para executar. Não é para fazer configuração. Não é para sair trocando lista no site de produção. Beleza? Esse é um ponto. Esse é um ponto. Aí a pessoa usa muito solução não gerenciada em produção porque tem que fazer essas alterações no app, mas não é o caso. Então vamos lá, eu vou fazer uma pequena alteração no meu app, né? A ideia aqui, né, da aula do Power Apps, né? A gente falar muito de Power Apps. Eu vou mudar a cor só o tema aqui. O tema tá meio marronzado aqui, eu vou botar um azul. Bom, mas primeiro, se eu abrir aqui em produção, você vai ver que ele vai estar azul, né? Deixa eu abrir aqui em produção. Só dá para abrir ele aqui, né? Vamos abrir ele aqui. Ele vai estar aquela cor lá, o marrom café lá, né? Mas já está setando para o SharePoint de produção. Tá vendo? É legal que ele já está com os dados de produção, mas ele tá a mesma cor, lá tá um marrom, eu vou fechar e vou fazer o pipeline agora rodar. E agora eu troquei ele para azul. Você pode Opa, mudar o texto também, só para ficar pode? pra gente Vamos ver? botar. Vamos Coloca aí, botar camarada. Coloca o texto camarada aí. isso. Só a cor para camarada. Aí. Pronto. Pipeline teste, camarada. Então tá lá, vamos salvar. Vamos publicar isso aqui, para ele poder pegar a última versão publicada, o pipeline, e aí vamos levar isso para produção. Estou fazendo isso tô fazendo isso em dev, né? Vocês Em podem ver, eu dev, estou aqui em dev, né? Que é onde eu tenho publicou. onde eu tenho que fazer minhas alterações, independente de qual elas são, adição de novas telas, etc. E depois daqui feito, aí eu mando para produção ele bonitinho, fechadinho o pacote e ninguém mexe. É mandar a caixinha fechada para produção sem alterações. Então vou voltar aqui, né? Já publicou, eu acho. Posso voltar. E agora sim, pode sair. E agora sim, deixa eu ir aqui na Solution. Esse é Eu o vou na. momento que todos Tá vendo esperavam. esse foguetinho aqui? Ninguém nunca perguntou Aí. esse foguetinho que era, né? Para ré, né? Não dá. Foguete não dá ré, tá aqui, ó. Pipelines. Já tá implantado em todos os ambientes, como eu disse. Então, eu vou selecionar o pipeline. Aí ele vai me perguntar, ok, para você usar seu pipeline, diga qual que você já tem que estar configurado. Lembra daquela fase de configuração? Qual é o destino? Qual é a origem? Eu fiz tudo isso lá naquele aplicativozinho lá do Dynamics. Então, eu criei esse pipeline dev para produção.
tem um histórico aqui de quantas vezes eu já executei. Aqui eu só preciso fazer o quê? Deploy here. Ou seja, ele vai sair daqui do dev para aqui para o prod, cliquei aqui, ele vai... Lembra a parte de pré-validação das conexões? É agora. Ele pré-valida, vê se tem conector, vê se está faltando a variável no lado de lá para você configurar a variável. Lembra, a variável lá já existe e ela já foi configurada com o SharePoint de produção. Mas se ela não existisse, ele ia me pedir o site e a lista de produção aqui nesse momento. Eu posso agendar um deploy. Quem nunca disse? É o seguinte, cara, o aplicativo é crucial, você só pode parar ele à meia-noite. Então o dev tem que ficar acordado de meia-noite para fazer deploy. Não, agora você pode agendar um data hora e fazer agendado o deploy, tá bom? Então eu vou dar um next aqui, ó. Lembra do avançar? Next, ele está validando as conexões. Opa, esqueci alguma coisa aqui. O que é que ele está feito? O que é que ele mudou nesse app? O que é que foi alterado nessa solução? Ele está fazendo um versionamento interno, validando tudo. Se alguma coisa que ele encontrar aqui estiver fora do roteiro, tipo, opa, cara, tu colocou uma variável que está sem valor. Qual o valor dessa variável? Inclusive as notas aqui, né? Eu posso, tipo, descrever o que foi que eu fiz. Coloquei a frase camarada, mudei a cor para azul. É minha nota aqui, né? Ou eu posso usar o AI para gerar isso para mim. Olha lá. Ele já gera para mim uma descrição do que é que eu estou colocando dentro da solution e tal. Não preciso nem me preocupar em documentar o que foi feito. Até isso ele faz para mim. E agora, Até isso, a inteligência artificial chegou até no comentário, né? A gente até vai nos ficar cada comentários. vez mais preguiçoso, né, camarada Oliver? Sim, mas pense no tempo economizado nisso, que às vezes é um padrão, né? As empresas pedem um padrão. Não, mas documente o que você fez. Cara, o copiloto pode fazer isso, a inteligência artificial pode fazer isso para você. Você tem que fazer o desenvolvimento, a parte que lhe preocupa. Óbvio, mas tem que saber documentar, tem que saber ler, tem que saber estruturar, tem que saber tudo isso. O pipeline está rodando, a gente vai deixar ele rodando aqui. O que é que ele está fazendo nesse momento? Pegando a minha solução em dev, levando para produção, alternando para todas as configurações que precisam em produção, principalmente também a parte de fechar para edição, né? Ele não vai deixar isso aqui ficar aberto para edição lá no ambiente produtivo. O que eu tinha de editar, o que eu tinha de fazer, eu fiz aqui no meu Power Apps, eu transformei ele em azul e tal, tudo foi feito aqui. Lá no meu ambiente de prod, eu quero que ele receba do jeito que veio lá e sem fazer nenhum tipo de alteração. Ele ainda está rodando. Ele leva uns 2, 3 minutinhos, porque tem pouca coisa. Mas enquanto ele roda aqui, podem ir falando. Eu consigo acompanhar o histórico, consigo ver todas as execuções que já foram feitas nesse pipeline. Agora ele está fazendo o deploy, mas eu consigo ver histórico, consigo rastrear, consigo ver o que foi feito nas versões anteriores. Tudo isso aqui dentro desse histórico de execuções do pipeline também. Para essa específica solução. Lembrando, o pipeline não é para múltiplas soluções, não é para pegar 10 apps e colocar todo mundo dentro de um cano e vai lá, distribui todo mundo para produção. Ainda não, por exemplo, no DevOps dá para fazer isso. Quando você trabalha em larga escala de projetos, dá para fazer isso no DevOps. Aqui ainda é uma coisa que começou há pouco tempo, então é um por um a solution, mas já resolve muito problema. Por exemplo, não ter que configurar o SharePoint lá no destino, não ter que exportar aqui, eu teria que exportar aqui, importar lá no outro, reconfigurar as conexões, ter que mandar como Sim. não gerenciada, era muito trabalho para fazer isso. E a gente vai ver aqui que em alguns minutinhos ele vai fazer esse trâmite todo aí, esse meio campo inteiro para a gente. E aí, Wallenberg, e uma pergunta que eu faço é com relação à gestão de revisão do aplicativo, né? Quando a Uhum, pessoa publica o aplicativo direto no ambiente default, né? O camarada fez o primeiro app, publicou, compartilhou em default, o app está salvo numa versão e publicou em outra versão. Tá aham, salvo e publicou, né? Então, tanto a aham, versão salva quanto a versão publicada é a mesma. E aí o aham, camarada começa a salvar, fazer modificações no app. Inclusive, hoje teve até uma pergunta dessa lá no nosso grupo, né, da comunidade. uhum. E aí o camarada, acho que foi na sexta-feira, inclusive ele comentou lá, esqueci o nome dele, mas talvez está até assistindo aqui, viu? Se for você, dá um oi aqui no nosso chat, tá? Se O cara identifique. começou a trabalhar sexta-feira, tal, chegou hoje na comunidade, gente, bugou porque eu perdi a versão, tal. Esse controle de versionamento do app antes, quando você fazia no app sem estar dentro de uma solução, sem estar a questão de deploy, pipeline, você Uhum. conseguia voltar lá no próprio aplicativo, né? Você ia lá para a Sim, gestão de revisão, olhava a versão que estava e fala, ó, reload aqui, sim, sim. republish, enfim, carregava por lá. E agora que tem o pipeline, né? Para você fazer esse controle, não sei se é o momento já, mas depois mostra para nós Aham, como que funciona isso, tá? legal. Sim, é possível. E assim, terminou, vamos só observar a volta aqui. Só que aí a outra função do pipeline, a função de garantir o estorno lá, de voltar como estava antes.
Então, após a gente pode ver que a solução, deixa eu dar um F5 aqui. A solução foi atualizada inteira aqui, ó, alguns minutos atrás, 2 minutos atrás. Então, é em tempo real, tá, pessoal? Esse é ao vivo. Comenta é ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. E agora eu vou executar o nosso app demo lá, né? O mesmo app, as mesmas. Com a diferença do quê? Ó, ele tá dizendo que eu tenho uma versão mais nova aqui, ó, porque tá em cache, né? Vou dar uma atualizar aqui, para atualizar meu cache. Ele tá azul e tá pipeline test camarada. E, ó, e note que os dados que eu tinha lá em dev não apareceu aqui, porque isso aqui é meu SharePoint de prod. Então aqui eu teria que criar uma nova linha, tipo, nova de novo, pipeline camarada. Pipeline camarada. E dizer que aqui sim é meu ambiente de prod. Se eu deixar em branco, ele pega o default lá, prod. Então, ó, agora ele está dizendo que você está em prod, porque antes a gente abriu o dev, estava aqui, ó, pipeline camarada em dev e em prod, o pipeline camarada em prod, ou seja, ele já redirecionou para o SharePoint correto e ele já recebeu todas as atualizações, a mudança de cor, o nome camarada lá no título, ou criação de novos objetos que eu tivesse feito nessa aplicação, em alguns Cara, minutos. sensacional, cara. Em Sensacional. Isso alguns minutos. aqui, É muito bom ver na prática funcionando, né? Parece na legal. teoria, o cara estuda, pô, mó chatice, mas vamos ver isso rodando todo dia, mano. Isso aqui eu implantei para uso interno. Eu sou o cara que menos usa, porque eu não trabalho muito em desenvolvimento, mas eu vejo todo mundo vindo me agradecer. Cara, ainda bem que tu criou isso, tá? Porque a gente usa todo dia, todo dia. Até vai me dando os feedback aí, não sei se tá funcionando ou não. Aí o pessoal vai usando. Eu uso isso só para teste, assim, só para demonstrações mesmo. Mas é isso aí que você tá vendo. E relacionado a controle de versionamento, você pode fazer, por exemplo, uma associação a um repositório no Git, né? No GitHub e tal, no Git. E aí ele vai sempre criando uma versão lá da solução inteira no Git. No meu aqui ele não está associado, porque é opção nossa. Mas você poderia fazer uma parte de configuração de associação ao Git. Por exemplo, o DevOps já faz isso obrigatoriamente. No DevOps não tem como não fazer uma associação ao Git. Aí aqui, como é low code, você podia fazer só com essa finalidade que eu fiz agora, de só mandar de um ambiente para outro tranquilamente, sabendo que vai funcionar as alterações, e lá no ambiente final não vou mexer em nada, só vou executar o aplicativo e vai funcionar. Então, por isso eu não coloquei Git, mas é possível adicionar. E quando você coloca um versionamento, um Git, tem todos os históricos lá relacionados, porque tem um arquivo físico, né, hospedado em outro site, no caso o GitHub, e você consegue restaurar igual você restaura o app, só que você não é só o app, né? É o pacote de coisas que está dentro do app, né? É a automação, é o dash, é as conexões, ele volta no tempo exatamente como estava numa versão anterior, né? Numa maneira geral, no escopo maior, né? Pela solução inteira. Aqui no meu não vai fazer, mas se eu fizesse um vínculo na configuração a uma conta Git e tal, criasse um repositório para cada solução, ele vai lá, cria e volta e gerencia pelo número mesmo. Ele já dá um versionamento aqui automático, né? Eu estou na versão 1.12, mas ele não está só fazendo a parte de hospedar os históricos em um site externo, que seria no caso o GitHub. Mas é possível, tá? Quem Mas precisar fazer assim, isso. muita gente não utilizaria o Git, né? É, é. Até algumas aplicações assim que tem segredo industrial, né? Por questão de Sim, compliance, o pessoal evita sim, sim, sim. utilizar fontes externas ali da empresa, né? Exato. Para as empresas que querem utilizar esse recurso, né? E não estão utilizando um Git ou um outro repositório. Você mostrou um versionamento automático ali, que foi a 1.2. Isso. Se ele quisesse voltar para 1.10 ali, ele Aham. teria que dar um deploy de novo. Ele teria que voltar Exato. para o dev, encontrar Exato. aquela versão 1.0, por Exatamente. exemplo, e dar um deploy Exatamente. mais uma vez. É isso. Exato. Aí ele ia criar uma nova Ah, versão de tá. deploy. É justamente isso. Acertou em cheio qual é o resultado aqui, ó. Eu teria que vir aqui em dev, né? Achei meu Uhum. app. Vou olhar a versão que estava estável dele, né? Vou aqui em detalhes. Aí vou olhar aqui as versões que estavam estável dele. Vou voltar para uma versão aqui, sei lá, a 5. Aqui a 6 era do KE antes da gente fazer alterações agora. Aí restaura aqui o app, né? Restaura o app nessa versão, depois faço deploy de novo com pipeline. Aí ele vai restaurar a versão e o pipeline vai atualizar a produção também, voltando o app. Tranquilamente funciona também para fazer restaurar no caso de aplicativo direto. O Automate, infelizmente, ele não tem essa opção, mas parece que vai sair. Já está para sair, já está nos preview para sair, restaurar um fluxo exatamente como ele estava. E é isso. E é o que temos de melhoria, cara. A Microsoft está melhorando muito nessa parte de controle de ciclo de vida das aplicações. E o versionamento automático que está lá no ambiente de prod? Eu vi que ele está criando sozinho a versão Aham. lá, né?
Aham. Aquele número de versão necessariamente bate com essa versão aí da gestão do aplicativo do Power Apps? Ou são números diferentes, né? Um é uma Creio que seja revisão do diferente. deploy, São diferentes, tá vendo? são Aqui 3.2 e lá é 1 ponto é, alguma coisa, né? são diferentes, porque os ambientes têm configurações diferentes e é outro objeto. É literalmente mandar um objeto para outro local. Então, quando ele recebe esse objeto no outro local, ele dá um novo versionamento para ele interno aqui no produtivo, né? Só que aqui no produtivo eu não tenho a opção de restaurar, né? Porque ele está totalmente locado para não ter o risco de alguém mexer e quebrar o aplicativo rodando em produção. Ele não consegue fazer nenhum tipo de alteração, nem sequer abrir aquela telinha do PowerPoint para editar, porque ele não é aberto para edição de jeito nem ele, nem as automações que vinha junto, nem as variáveis. As variáveis estão aqui, eu não consigo alterar os valores dela. Então, como é que eu faço para alterar os valores da variável? Na hora que você roda o pipeline, ele diz: opa, aqui você precisa configurar. Então, você configura tudo lá antes, não no depois. Você configura lá na prévia, como ela saiu um tempo antes, depois você só executa. Entendeu? Legal, legal. Por questão de tempo, cara, não dá para você. Já tá chegando nos últimos minutos aí do Power Aham. Papo, né? Não vai dar tempo de você mostrar todo o processo de criação, né? Você guiou mais assim, Sim, de uma no maneira uso. mais rápida, mais É, direta, né? Mas sim. assim, para quem tá curioso, eu queria só que você desse uma palhinha ali, né? Aham. Coisa rápida, assim, não vai dar tempo de criar todas as etapas, mas assim, ó, primeiro passo, a pessoa que ela quer fazer uma governança utilizando o nosso pipeline, né? E tomar e gerir melhor ali o ALM do projeto dela, né? Primeiro Aham. passo, pelo que a gente listou, é criar um ambiente separando dev Isso. de prod. Onde que E um faz de isso? orquestrador dos pipelines. Tem que ter Isso um, mesmo. tem que ter o orquestra aqui, o cara aqui, o maestro dos ambientes. É na central da administração do Power Platform, tá? Então você tem Isso, aqui, mostra lá de novo, só para a galera que quer aqui ver. embaixo, ó, Power Platform, né? Nessa Aham. mesma opção tem os Explorer Power Platform, tem a Power Platform Admin Center. Ou vai direto no link admin.powerplatform.microsoft.com. Então Legal. aqui eu tenho ambientes, né? Então eu vou ter que criar os ambientes, determinados ambientes que eu queira. No host, qual é a diferença do host para os outros, né? Já que o host ele é o que hospeda os pipelines. A única diferença é que nesse do host, especificamente, você vai ter que adicionar um aplicativo nele. Depois vai estar explicando na documentação. Um aplicativo do Dynamics aqui, ó. Eu tenho aqui a questão de aplicativo S2S Apps. Então eu vou adicionar um aplicativo aqui, que é aqueles aplicativos que já vem padrão já. E é o Power Apps Checker, tal. Tem uns lá que ele pede para adicionar. A documentação tem bem direitinho explicando o que é que você precisa adicionar. Adiciona os aplicativos, ele aparece aqui no seu pipeline host com esse nome aqui, ó, Deployment Pipeline Configuration. Você entra nele e aí você começa a dizer, daqui leva para ali. Por exemplo, se eu tivesse 3 fases, dev para QA, depois aguarda o QA processar, depois prod. Dá para fazer tudo aqui, entendeu? Tudo é questão de criar os pipelines aqui, né? Você cria, quando você cria, é um dashboardzinho também que vai lhe ajudando a criar. Deixa eu só fazer aqui o pipeline A dashboard. gente não viu esse processo, né, da É, criação é. e toda a documentação do que você está falando aqui, né? Uhum. Onde que a pessoa segue essa documentação? O que ela tem que baixar? Já Boa. está no COI Toolkit? Onde que está tudo isso aí que a gente está falando? Boa, vamos lá. Deixa eu abrir aqui, ó. Documentação. Tá tudo aqui, ó. Microsoft Learn. Tá tudo aqui, ó. Como fazer, como gerenciar, como implantar, qual o passo a passo, como é que roda, como é que configura. Vai estar tudo aqui. O link você pode deixar para a galera aí nos comentários. Mas é o link da Legal. Learn. Você procurar aqui na Learn o que é a LM Pipeline no Power Platform, tem Quer tudo pôr no chat guiado. aí, Sim, sim, Oleberg? sim. Põe aí para Deixa os eu pôr. camaradas que já estão pedindo aqui no chat. Manda para mim, camarada. Manda para mim, camarada. Já tá no chat aí já o link da documentação oficial. É só ler, cara, não tem muito segredo aqui, é seguir o passo a passo, tem prints, Aí. tudo que eu passei aqui é bem tranquilo mesmo, não tem muita dificuldade, cara, é só fazer. Ele explica a diferença dos ambientes, o que é que tem em cada ambiente. É muita coisa, é muita pergunta, por exemplo, aquela que eu acabei de responder, eu posso implantar várias soluções de uma vez? No momento, Não. não. Até isso ele já vai te explicando aqui, já tem um FAQ aqui também para você já ir se atualizando como é que a ferramenta está atualmente, né? Dentro do ambiente da Microsoft. Mas quem baixa o toolkit o kit COI aí, né? Ah, tá. Aham, o Ele já vai ALM mostrar. Accelerator, é. Aí é outra coisa. Ele até fala que tem uma diferença aqui entre o kit do COI e o pipeline são coisas distintas. As trabalham em Ah, conjuntos, mas são distintas. Você tem um COI e tal, se você tem um ALM Accelerator.
aí é outra história. Você está usando, tá? Mas o pipelines é mais para essas soluções, para resolver o problema de transposição de soluções. Pode voltar lá, então, eu te interrompi ali na parte da criação lá de novo, né? Não vai dar tempo de você fazer inteiro, mas volta lá no... Aí, ó, App Pipelines, esse aí. Não. Isso aqui. Ah, tá aqui. Tá, Você estava beleza. mostrando a criação de um que você estava desenhando, Isso né? aqui, Para ó. onde que Eu tô, vai. eu tô criando aqui agora, eu daria um nome para ele, sei lá, eu poderia criar um pipeline novo dev para QA. Né? Eu ia criar um pipeline novo, depois eu ia colocar algumas etapas. Isso aqui é um model driven, literalmente é um model driven. Aqui ele vai habilitar algumas etapas, eu não vou criar porque senão ele vai desconfigurar alguma coisa aqui no meu. Mas eu vou pegar o meu que já existe aqui, ó. Aí eu tenho que dizer quem é o meu ambiente dev, é esse. Quem é, aí tem o tenant ID, né? Tem que ter o ID dos tenants aqui. Quem é o meu ambiente prod, é esse. Aí tem mais um tenant aqui. Acabou, cara. É basicamente configurar o ID do destino, o ID do final, do início e do fim, Que né? Quem legal. recebe e acabou. É bem simples de configurar. Não tem aquela, pô, vou meter aqui um monte de código e tal. Não. É bem isso aqui Tá. mesmo. É configuração passo a passo mesmo, preenchendo aqui os formuláriozinhos conforme o requerido. Então a gente falou, ó, o passo um para o camarada ele vai criar os três ambientes, né? No mínimo, o Isso. ambiente No dev, um mínimo. ambiente prod e o Isso. ambiente que é o host. No host, Isso. ele vai ter que ler a documentação de como preparar esse ambiente host, que ele tem que Exato. baixar algumas aplicações já específicas Isso. que o Dynamic pede na documentação. Isso, exato. Feito isso, certo, né? Isso, correto. Feito isso, o próximo passo é ele ir nesse host e configurar o pipeline lá dentro. Aí ele vai lá Exato. criar um novo pipeline nessa tela que a gente está aqui e vai Isso. definir a regra do jogo, né? De qual, Exato. qual tenant, qual ambiente, para onde que vai, Isso. o origem, destino. Isso. Isso acontece aqui. Até aí, Exato. compreendemos. Aí o próximo passo depois acho que são criar soluções, né? Ele tem que criar uma É, solução editável num ambiente qualquer. e uma travada no outro, não é isso? Não, o travada já é automático. Pode ser produtivo, ele já. Porque, por isso que ele pede qual é o ambiente de produção, porque ele sabe que tudo que cair nesse ambiente ele já vai travado no de produção. Ele já vai fechar de predição automaticamente. É ter qualquer solução. E aí, quando eu digo qualquer solução, é qualquer. Você pode ter uma antiga aí que já está funcionando. Toda solução que você abrir dentro do seu ambiente de desenvolvedor vai ter aqui, ó, o pipeline, né? Essa aqui não apareceu só porque eu falei qualquer, porque essa aqui é da Microsoft. App interno aqui, sei lá. Qualquer uma que você abrir que foi feita por um usuário, tem aqui a opção do pipeline. Vai aparecer aqui do lado. Então, você seleciona o pipeline e começa o processo de deploy aqui, selecionando aqui o pipeline, vendo o histórico e tal, etc., para mandar aqui para esse ambiente. Por exemplo, nesse aqui, já foi feito algumas vezes, ele pode ir lá. Na verdade, não foi feita nenhuma vez, ele ia criar agora, nesse ambiente aqui de produção, essa solução que eu acabei de selecionar aqui aleatoriamente. Entendeu? Depois é só usar, depois de configurar ali, é só sair usando dentro das suas soluções, nos ambientes. Bem legal. Bem legal, Lemberg. Eu acho que o conteúdo em si era esse, querido. Eu agradeço bastante aí, né? Conseguiu Pô, passar bem a mensagem. isso. E eu vejo que a gente falou de um assunto muito denso, né? É, Mas foi passado de uma forma leve, do jeito que a Flower Platform exato. recomenda, né? A gente trabalhar com Isso. low code, é esse universo que é o nosso, né? Do jeito que ela vende o peixe dele, né? Para qualquer pessoa. Não importa o nível de background técnico, qualquer pessoa pode começar a implantar isso aqui e sair utilizando. Essa é a propaganda e esse é o propósito do Power Pipelines. Maravilha, Oliver. Então é isso aí, Beleza, camarada. Você pedir para você parar de compartilhar a tela aí, porque beleza, camarada? uma das perguntas que está chegando aqui no chat que eu estou vendo, né? Inclusive, que é um momento meu aqui, de pedir o like mais uma vez, né? Se a pessoa não deu like, não vai funcionar a pipeline, não é isso? Não vai criar nenhum ambiente. Não vai conseguir nem criar os ambientes. É isso aí, camarada. Então não deixa aí de seguir a gente, tá? Se inscrevendo aqui no nosso canal, beleza? Vocês que estão vendo, o pessoal que está aqui no camarote aqui da comunidade, né? É isso aí. Agradeço bastante. E uma coisa que eu ia perguntar para você, que o pessoal está perguntando, esse nome Wallenberg, né? Não é muito usual, né, cara? Conta a origem desse nome aí, que parece um pouco É, curioso, hein? criatividade da minha mãe. Não sei se eu nasci para ser programador, mas ela concatenou o nome, né? Ela aprendeu a fazer um concate lá nos Um anos cat 90. Lá nos no anos 90. cartório.
Quando eu nasci no cartório, exatamente, ela aprendeu a fazer, porque vem de uma parte do nome do meu pai, que também se chama Berg, né? Claudenberg, então tem o Berg do meu pai. Mas o Wallen é uma parte inicial do meu nome. Wallens é uma marca, uma grife de roupas, de calçados, de internacional. A minha mãe viu numa loja assim, achou bonito o nome e disse: por que não? O nome do meu filho. Estou grávida de 9 meses, eu que escolho o nome do filho. Então ela escolheu lá o Wallen, mais o nome do meu pai, Berg. Wallenberg é a concatenação que saiu até hoje. E o ID exclusivo, eu consigo criar conta no GitHub, Wallenberg, arroba GitHub, LinkedIn é Wallenberg, arroba LinkedIn. Então, assim, vai ser bem fácil de localizar rede social, tá? Bem, é tudo só Wallenberg, você não vai encontrar outro, você só vai achar eu mesmo. Até hoje não achei um sósia na vida. É bom que sempre você consegue os e-mails fáceis, né? O Sim. olenberg@gmail é muito Ah, simples aí, você teve uma vida facilitada, porque no meu caso, o Rafael tinha três na sala, é tudo que eu verdade. ia fazer sempre tem um Rafael, né? É um nome muito comum, né? Mas tem nome difícil também, o professor até entender, é Wallenberg, é Volksberg e tal. Assim, até qualquer coisa Berg, é por isso que virou Berg. No final das contas, o pessoal chama muito de Berg dentro aqui das comunidades e tal, porque já me conhecem assim, mas chame da maneira que você achar melhor, contanto é que ajude a comunidade, estamos aqui para isso. Maravilha, cara. E uma coisa que eu percebi também, todo mundo que vem aqui no canal toca algum instrumento, né? Eu toco bateria, Olha aí. O Léo Russo é guitarra, acho que o Rudimar toca sanfona, né? É mesmo? Eu não sabia dessa, Tem, cara. Todo mundo tem uma veia musical. a galera sempre tem, cara. Acho que o Vitor não veio ainda aqui, né? O Vitor Dantas, ele toca piano, o Gente pessoal boa, comentou. gente E boa. você, cara? O que você toca aí? Conta aí pra nós. Tá, então eu sou do time do Léo Russo, cara. Eu sou guitarrista, né? Nas horas práticas. Toco guitarra também, violão, guitarra, violão acústico, guitarra também, elétrica. Já toquei em bandas na adolescência, tempo de adolescente, de fazer rock and roll e barulho. Hoje em dia é só hobby mesmo, nas horas vagas, quando não tô estudando o pó é pó, faço na vida, né? A gente tem que fazer outra coisa, não só estudar e consumir isso. Aí eu vou tocar um violãozinho para minhas crianças, etc. É por aí, por esse aí é um dos meus hobbies. Tocar uma guitarra eu gosto, cara. Mas Acho você legal. curte o heavy metal, né, cara? É, Você eu gosto do metal e pesado, como diz, né? O heavy metal. Eu gosto pesadão. um Angra, não é tão pesado não, melódico, mas eu curto com os orquestras, os Angra, Metallica, o Iron, os clássicos da vida aí. Eu curto tocar, curto escutar, gosto pra caramba dessa outra parte também musical. Legal, É, cara. E é você legal. é de João Pessoa, né? É João Pessoa, não é isso que você vê? Isso, João Pessoa, capital da Paraíba, terra onde o sol nasce primeiro. Sabe que lá amanhece Ah, primeiro do que qualquer lugar do país, né? É o ponto mais oriental das Américas. O lugar mais próximo da África do Brasil é João Pessoa. olha que bacana. Não sabia, É. não. Lá, 4 horas da manhã tem sol, mano. É, lá é um É, sol para rapaz. cada cabeça. É um sol para cada cabeça. Por isso que chama 4 da manhã e não 4 da madrugada lá. Lá a pessoa pode chamar 4 da madrugada, 4 da noite. Lá é 4 da manhã. É quente lá, né? Já tem 40 graus na sombra, um sol para cada cabeça. Lá a sensação Rapaz. térmica é você sentir o calor mesmo de nunca ter visto na sua vida. A sorte que tem as praias, né? As praias ajudam Aham. muito a passar um calor, mas é bem Legal. esse o clima lá. O clima lá é uma cidade muito boa para se hospedar, passar um turismo, conhecer as praias bonitas. Recomendo o pessoal passar por João Pessoa alguma vez na vida. Sim, e você não foi pro lado do forró, né, cara? Você meteu. Lá é Você muito conseguiu forte, já né? ir pro outro caminho, né, cara? Foi pro Lá é rock, muito né? forte, lá é muito forte forró, lá o pessoal consome dia e noite, né? Mas eu não, eu sempre fui o diferentão. O cara, ó, você na adolescência já é diferente por ser nerd, né? Nerd já tinha um preconceito. Eu sempre trabalhei com TI, PC, computador, manutenção, Windows XP, formatar PC desde os meus 14, 15 anos. Então eu já gostava disso desde moleque, eu não migrei de carreira, né? Eu já comecei a programar aos 17, 18 anos. Já comecei nessa fase aí. Então, eu nunca migrei de carreira, eu sempre trabalhei nisso, mas sempre era diferente, principalmente naquela época. Hoje em dia pode estar até mais comum, mas naquela época, um moleque de 14 anos que não queria ser jogador de futebol, queria programar, queria passar na frente do PC, era diferente. Então, era diferente, eu não gostava de futebol, dos esportes comuns. Eu era diferente porque eu não gostava da música comum, do forró. Meu negócio era ficar em casa no PC, tocando violão, tocando guitarra, e estamos aí até hoje fazendo isso. Legal, cara. Eu sou de São Paulo, né? Morei muito tempo em Aham, Osasco, agora eu moro aqui em Salto. E eu fiz o caminho contrário. Eu curti muito rock, assim, na adolescência, e banda e tal. Aí aham. eu conheci a Camara, de lá pra cá a gente agora dança forró junto, e Agora ficou sertanejo, né? doce. Agora ficou Sertanejo pra doce. caramba, cara. Aqui na minha terra que a É, gente ouve sertanejo demais, mano, demais. legal. Até,
Até o nome Camaro veio da música, né? Do Munhoz e Sim, Mariano, né? Que eu legal coloquei pra caramba. Camaro, né? Já faz um tempo que tu falou 10 anos e ainda estamos aí até hoje, ficando doce como caramelo. Como caramelo. É, tá, 2013, né? Quando a música começou, eu falei, vamos botar Camaro também para Sim, ver cara, se dá, muito legal. dá uma graça aí. Mas é muito legal, cara, muito legal. Ficou personalidade, teve a personalidade do canal. É isso aí que você procurou e deu certo. Parabéns. Eu Maravilha. prefiro, eu prefiro o Fusquinha. Entre Camaro e Fusquinha, eu Vermelho gosto. ainda. É, o Fusquinha dos Bombeiros. Eu tenho minhas coleções de carrinho, eu gosto também desses carrinhos assim, de carros e tal, Camaro, mas eu prefiro os old school, Fusquinha, um Chevetão, eu acho bacana. É estilosão. É, Aí, cara, Lemberg, obrigado demais aí pela participação. Pô, dá pra gente ter ficado mais horas aí, mas aham. vamos precisar dar um tchau pra Fica pra rapaziada. próxima, né? Tem E, pega tópico pra próxima. Chama aí, ó, não, tópico pra próxima, a gente vem. É só chamar que tamo aí. tem a parte 2, hein, camarada? Vocês aí, Olha camarada, que aí. estão no chat aí, ó, vai ter a parte 2 com o Lemberg, hein? Vocês É, gostaram do Power Pipeline? Eu também. Vai ter o retorno, né? Mas é acompanha o isso aí. canal, né, Lemberg? Pra poder acompanhar, né? É isso aí. Acompanha o canal aí do Camaro, nosso também, que a gente tá por aí divulgando na comunidade. E estamos sempre distribuindo informação para todo mundo. De graça, pessoal, de graça. Sabe o que é que custa? O like. O O comentário like. desse. O É, like, a assistir e não dar like é inscrição. sacanagem, É, né? Pô, exatamente. Só custa isso, pessoal. Não vai cair o dedo de ninguém. Então façam isso para ajudar o nosso conteúdo, para a gente trazer mais coisas para vocês aí no futuro. É isso? maravilha. Então é isso, pessoal. Um abraço. Valeu. Tchau, Valeu, pessoal. Até tchau. a próxima.